Começou hoje em Mato Grosso do Sul o Interagro, realizado pelo Sindicato Rural de Campo Grande. São palestras que debatem o futuro do agro brasileiro, os principais desafios do setor. Um dos assuntos debatidos foi o Plano Safra na temporada 2025-2026, que está para ser lançado. Com essa expectativa, produtores rurais de todo o Brasil esperam juros menores e mais recursos para investimentos. Veja com José Cunha. Para conversar, falar um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito de crédito rural, como é que andam aí, né, as disponibilidades nesse ano de 2025. Por isso estou aqui com o Diogo Pelissaro, do Sicredi, para a gente falar a respeito desse assunto, né, Diogo? Como é que estão, né, os preparativos para 2025, os planos de créditos aos produtores? A gente sabe que houve algumas mudanças aí no cenário econômico. Como é que está se comportando esse cenário aí nesse ano? Meu amigo, essa pergunta é capciosa. Essa pergunta vale $1 milhão, quase. Tá, a nossa expectativa sempre é melhor, né? Mas a gente sabe que a realidade é um pouquinho mais complicada. A expectativa, das melhores expectativas que nós temos é manter a taxa do jeito que está. Mas já tem se falado em algum incremento de taxa, alguma coisa específica, mas o melhor cenário hoje que a gente vê é manter a taxa que tem hoje. Só que assim, hoje para os demais produtores, que são os grandes produtores, já tem outras formas de atendimento no crédito rural. Tem linhas de LCA, recurso próprio, moeda estrangeira, que está sendo uma das melhores taxas hoje, que você consegue captar um pouquinho fora esse recurso com uma taxa um pouquinho diferenciada. A diferença é que você tem o custo de trava, do NDF, do câmbio, fazer a exportação. Se você fizer a exportação direta, melhor ainda. Mas hoje a gente já vem trabalhando com outras linhas para tentar apoiar o produtor rural. Certo. Diogo, o produtor tem reclamado bastante também na questão, né, de custo de produção. Os custos de produção estão muito altos. Isso pode fazer com que o produtor se retraia um pouco com relação à busca de crédito para investimento, com medo aí, né, dessa situação de aumentos de custo de produção. Como é que a gente pode, né, tranquilizar esse produtor, trazer para ele a tranquilidade de que ele pode fazer o investimento, que ele vai ter um retorno garantido? Hoje, com o aumento da taxa Selic, sempre quando a taxa Selic sobe demais, ela trava um pouquinho o crédito, principalmente olhando os investimentos, e a margem vem caindo, porque o custo aumentou demais, os insumos aumentaram, o próprio dólar aumentou e sim, carece toda a cadeia. Só que o produtor tem que olhar o que realmente vai agregar, vai gerar receita, esse investimento para ele, então ele tem que fazer. Hoje tem linhas de períodos longos para fazer investimento, tem FCO, BNDES, tem outras linhas que vai apoiar nesse desenvolvimento. É olhar o que realmente precisa ser feito, fazer um bom planejamento do fluxo de caixa e aí fazer o investimento. Porque assim, temos que olhar o Brasil. A grande força do Brasil e nosso estado é o agronegócio. Então nós temos que manter a produção. Acho que a função grande do produtor é produzir cada vez mais e melhor, ter eficiência na produção. Esse é o grande mote. Com certeza. Agora, uma questão também que sempre causa muita expectativa, né, com o produtor rural é em relação ao Plano Safra, né? Além das outras linhas de crédito que você citou, que temos disponíveis aí, o produtor também fica na expectativa. Como é que está o Plano Safra 2025? Como é que você está vendo a chegada desse plano? O que deve ser liberado aí para o produtor a respeito do Plano Safra? Eu acho que mencionado vai ser mesmo o recurso do ano passado, mas liberado, se a gente pegar a liberação, né, o ano passado a gente viu o lançamento, foi todo provavelmente vai ser o mesmo valor, mas o valor liberado em si, talvez não. Mas hoje, como eu reforço, né, a busca pelo crédito ela caiu, de certa forma, porque é normal retrair pela alta taxa de juros, mas hoje temos que procurar, temos que, vai olhar a eficiência, temos que buscar sim. Volto a dizer, a melhor expectativa talvez é manter o que nós temos hoje. Né? A taxa de juros a 14,75, com previsão de manter por mais tempo que a gente imaginava. Se manter, tá bom. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, queria falar sobre o pequeno produtor. Né? O pequeno produtor também carece aí desse financiamento. Ano passado, o Plano Safra teve um plano especial para o pequeno produtor. Como é que deve ser esse cenário aí para o pequeno produtor em 2025? Eu acho que o pequeno produtor vai se manter as linhas que já vem hoje, o Pronaf, que é uma linha muito importante, a taxa interessante, prazo interessante para fazer. A nossa agência, inclusive, a Agência Agro, vem se
se transformando nesse atendimento, até para cada vez mais ter esse atendimento do Pronaf, do Pronamp e um atendimento diferenciado para os demais produtores. Mas o Pronaf, sim, eu acredito que deve ter essa continuidade dessas linhas. Tá certo, Diogo. Obrigado pela participação com a gente aqui no canal do Boi. Então é isso, né? Os produtores rurais aí que estão na expectativa, né, pela liberação de recursos, de investimentos, o Sicredi tem aí opções para vocês, né, em vista de aquilo que o governo deve disponibilizar para o produtor rural. Então o produtor rural, ele tem que acreditar, ele tem que investir, né? Por mais que às vezes o cenário não esteja muito favorável, mas o produtor tem que continuar acreditando e continuar produzindo, porque essa é a função do nosso país. Somos líder em produção mundial de alimentos e não podemos deixar, né, essa situação esmorecer. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.